Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo extremamente importante. Hoje a gente vai falar de um tema aqui que, no meu ver, é extremamente válido a gente debater, relembrar, que é a fórmula dos juros compostos. Basicamente, a fórmula dos juros compostos está alicerçada e embasada em todos os nossos investimentos, seja a gente investidor de bolsa, investidor de renda fixa, investidores internacionais também, que alocam em mercados internacionais. Então, tudo isso aqui gira em torno e é a base e o fundamento para que a gente possa fazer bons investimentos, tá joia? Vou falar um pouquinho mais dos detalhes aqui para vocês entenderem e relembrá-los de algumas premissas básicas para que, logicamente, vocês façam cada vez melhores investimentos, tá joia? Não esqueça de curtir o vídeo, enfim, compartilhar com outras pessoas e se considerar inscrito nesse canal para sempre receber essas novidades e algumas informações importantes que eu trago para vocês também, tá bom? Vamos começar então. Eu já estou compartilhando minha tela, vocês estão vendo aí. Basicamente, a fórmula de juros compostos, ela é essa aqui que está na tela. Então, o montante é normalmente o valor final que a gente chama dentro da fórmula e ele é igual a capital inicialmente aportado ou investido, ou mesmo aportes recorrentes mês a mês, e isso é multiplicado por 1 mais a taxa de juros, que é aquela taxa, a rentabilidade mês a mês, ano após ano que a gente tem na nossa carteira, e tudo isso daqui é elevado ao tempo, que no meu ver é a variável mais importante dentro dessa forma, até porque algebricamente ela está elevada aqui, ela está na parte exponencial dessa forma, tá? Então a gente vai debater cada uma dessas variáveis e trazer uma conclusão de cada uma delas, de como a gente pode aproveitar elas da melhor forma, tá bom? Então vamos lá, por que é importante, Lino, falarmos sobre a fórmula de juros compostos? Primeiro, pessoal, a gente percebe que a fórmula de juros compostos, elas são 4 variáveis, mas eu gosto de salientar isso para vocês, de que existem 3 princípios imutáveis por trás dessas 4 variáveis, dos quais são exatamente essas 3 variáveis que estão depois desse igual, que é o capital, ou o valor aportado mensalmente, que está escrito aqui. O segundo princípio imutável, que é a taxa de juros, que é justamente a taxa da rentabilidade mês a mês. E por fim, o tempo, que está elevado exponencialmente na forma, tá? E a gente vai falar sobre isso aqui nos detalhes para que vocês entendam também. Vamos para exemplos práticos aqui e entender, né? Porque tem muita gente que provavelmente vai falar assim para mim: Lina, eu sou muito ruim em matemática, não entendi nada do que você me mostrou agora de cálculo, de fórmula, enfim. Mas vamos trazer aqui, pessoal, exemplos na prática para vocês entenderem e como aplicar isso para vocês também compreenderem o racional da coisa, como que a coisa funciona, tá? E como que a mágica dos juros compostos se comportam também. Exemplo 1 aqui, exemplo básico. Peguei um valor aleatório, aporte inicial, R$ 6.700, que o investidor começou a colocar, taxa de juros aí anual de 12% ao ano, ou seja, 0,95% ao mês, descapitalizando essa taxa. Um aporte mensal aí recorrente que ele vai fazer mês a mês durante 10 anos de R$ 500. Quanto que é o valor final? R$ 29.583. Poxa, Lino, é um valor pequeno, né? O cara aqui, o investidor, ele começou com 6.700, que é um valor assim baixo para começar, tem uma taxa de juros interessante de resultado, mas com R$ 500 durante 10 anos ele só teve isso. Sim, pessoal, exatamente, tá? Mas agora a gente vai brincar com algumas variáveis para que vocês entendam como que uma janela de longo prazo se comporta bem melhor. Até porque, de novo, o aporte mensal recorrente ele pode se alterar. Então, o investidor que às vezes começa com 500 pode aumentar para 600, 800, 1.000, e é isso que a gente vai ver nos próximos exemplos também, tá joia? Vamos brincar um pouquinho com os números aqui. As mesmas condições que eu mostrei para vocês, desse mesmo investidor, eu coloquei no período de mais 20 anos, ou seja, de 10 a gente foi para 30. Quanto que é o valor final durante 30 anos nessas aplicações? R$ 321.000. E eu pergunto, você que está começando a investir hoje, que tem uma janela aí de 30 anos, que é uma pessoa nova também, que está começando a investir agora também, ou mesmo já tem uma idade de 30 e quer investir por mais 30, será que daqui 30 anos, nessas condições, vai fazer diferença esse valor na sua carteira de investimentos? Vai fazer diferença esse valor para realizar para ter, na verdade, uma realização financeira daqui 30 anos? É de se pensar, tá? Então, esse é um exemplo prático que eu trago para vocês de uma aplicação de um investidor que está começando a investir com um valor pequeno. Isso aqui, se a gente aumentar os aportes recorrentes, com certeza vai mudar também. E é isso que a gente vai ver também em seguida, tá joia? Vamos seguir então. Esse exemplo 3 aqui já é um investidor que tem um aporte inicial mais interessante, começou ali aportando R$ 50.000, ou guardou uma grana e começou a investir com R$ 50.000. Mesma condição de taxa de rentabilidade mês a mês ou ano após ano de 12%. A um aporte mensal recorrente, né, já é um pouquinho maior, já é 3 vezes maior, ou seja, R$ 1.500 esse investidor
dentro da sua condição financeira, ele consegue aportar 1.500 por mês, e olha no período de 20 anos que eu coloquei aqui na conta. Quanto que ele vai ter de valor final? 590 mil. Ou seja, você que é um investidor, investidora que está assistindo esse vídeo, com um aporte inicial de 50 mil, ou mesmo de 30, de 60, 80, enfim, o que você quiser colocar aqui, dentro de uma janela 20 anos, será que esse valor aqui, nessas condições que eu apresentei, faria diferença para você, investidor e investidora, daqui 20 anos? É de se pensar, tá? Então, perceba que quando a gente vai alongando esse tempo, juntamente com o valor financeiro aplicado e o mais importante, no meu ver, o aporte mensal recorrente, isso aqui faz muita diferença para vocês, para a carteira de investimentos e a construção de patrimônio, quando a gente fala de valor final, tá joia? E aí, mesma condição, olha que interessante, de 20 anos, pessoal, eu coloquei apenas mais 10 anos dentro dessa mesma condição de variáveis aqui, ou seja, aporte inicial de 50 mil, taxa de juros de 12% ao ano e 1.500 por mês. Olha para quanto que vai o patrimônio. Nada mais, nada menos que 1.859.000. Ou seja, de 20 anos para 30 anos, nessa mesma perspectiva, o investidor vai ter um patrimônio daqui a 30 anos de 1.860.000 reais nessa janela que eu considerei para vocês. E aí eu pergunto, faria diferença isso para vocês? Será que seguir esse planejamento aqui e tangibilizar esse sonho de patrimônio futuro para trazer para valor presente faria sentido? Seja para você, seja para sua família, muitas das vezes, para os seus herdeiros, ou mesmo você ter esse patrimônio final e realizar diversos sonhos, como a compra de um imóvel, compra de terrenos, ou mesmo se aposentar, dar uma faculdade muito interessante, muito cara para os seus filhos. Então, tudo isso daqui, pessoal, vocês percebem que ao a gente mexer com as variáveis dessa forma de juros compostos, a coisa começa a fazer mais sentido, né? A conta começa a fechar melhor, tá? E é isso que eu quero trazer para vocês, tá joia? Só para a gente finalizar aqui, dei um exemplo 5 aqui, que é um investidor um pouco mais fora da curva, que tem um aporte inicial aí de 200 mil reais, taxa de juros de 12% ao mês, e ele, dentro da sua condição financeira, consegue aportar 3 mil reais por mês. Durante 30 anos, olha o PL desse cara, ou dessa investidora, né, o patrimônio final, 6 milhões e 700 mil reais. Né? Isso aqui, quanto que a gente pode ter de renda passiva mensal numa aposentadoria, quanto que a gente pode realizar de objetivo financeiro futuro aí, dentro desse patrimônio, né? Sim, é muita coisa. Então, perceba que com essas contas que a gente brinca, a gente vai começando a incrementar esse valor futuro final, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam também. Então, só para a gente fechar aqui a ideia desse vídeo e a principal mensagem que eu quero trazer para vocês é revisando justamente a fórmula e entendendo esses 3 princípios imutáveis, tá? De novo, a fórmula é valor final, que é igual ao capital aplicado, ou mesmo os aportes recorrentes, sendo vezes 1 mais a taxa de juros mês a mês ou ano a ano e elevado ao tempo, tá? Aporte inicial, que é justamente a primeira variável, nunca é tarde para começar? Pessoal, na minha opinião, não. Se você é investidor que está começando agora com 15, 18, 20, 25, 30, 50, 60 anos, não importa. O que importa é você sempre investir e começar a ter essa mentalidade de investidor. Seja você que está começando agora com valores pequenos, até porque o mercado hoje está extremamente democrático, você pode abrir uma conta numa corretora, começar a investir com 50, 100 reais aí todos os meses, como você que é investidor que já tem um valor financeiro, às vezes é constituído em imóveis, fez uma venda de um imóvel aí e entrou um valor financeiro na conta, recebeu uma herança, uma bonificação, então independente da janela de idade que você esteja, o aporte inicial ele vai ser extremamente interessante também, mas na minha opinião nunca é tarde para começar a investir, tá joia? Segundo ponto, taxa de juros ou a rentabilidade mês a mês. Lino, ela é importante, mas nem tanto? No meu ver, faz muito sentido essa pergunta, tá, pessoal? Porque tem muito investidor hoje que fica se preocupando com picuinha na parte de carteira, na parte de rentabilidade da carteira. Quer dizer, poxa, esse mês deu 1,05% ao mês a minha rentabilidade, e mês passado deu 1,04%, eu tenho um CDB 105% do CDI na minha carteira, mas no mercado tem 107%. Pessoal, isso não muda muito no final dessa conta quando a gente coloca todas essas variáveis, tá? É importante sim a gente ter uma taxa de rentabilidade mês a mês na nossa carteira interessante, ter uma gestão ativa dos nossos investimentos, quer dizer, sempre performar acima do mercado, frente àquilo que ela distribui no momento. Exemplo, a Selic hoje está 15. O ideal é que a nossa carteira, mesmo sendo conservadora, renda mais que essa Selic, num cenário geral. Então isso é importante, tá?
Mas a taxa de juros, quando a gente olha assim numa janela de mais de longo prazo, comparando com as outras variáveis, não é tão importante assim no meu ver. E por isso que eu estou detalhando isso para vocês também, tá? Se tiver alguma dúvida nessa parte específica de taxa de juros, vocês me perguntem, tá joia? Mas espero ter transmitido essa parte aqui para vocês. Sobre a questão de aporte mensal recorrente, no meu ver, é extremamente importante, por quê? Por dois principais motivos. O primeiro, o aporte mensal, pessoal, ele vai complementar justamente a rentabilidade mensal da sua carteira. Vamos pensar no exemplo claro aqui. Um investidor hoje que tem R$ 500.000, numa taxa Selic hoje que está rendendo mais de 1% aí, ou seja, mais de R$ 5.000 esse investidor está tendo de rentabilidade mês a mês, ele vai lá e aporta, além desses 5.000 de rentabilidade, mais R$ 3.000 por mês. Ou seja, a rentabilidade total da carteira dele, entre outras palavras, vai para R$ 7.000, R$ 8.000 por mês. E como que isso se comporta na bola de neve dos juros compostos, né? Então, vocês percebem o incremento que é e a turbinada que é o aporte mensal que o investidor faz na sua carteira e quão benéfico isso traz para ele, tá? E por isso que eu coloquei aqui, ó, é extremamente importante considerar o aporte mensal e entender esse aporte mensal na forma dos juros compostos, tá joia? E por fim, a variável mais importante no meu ver, que é a questão do período, que é a questão do tempo, né? E não somente a minha opinião, mas algebricamente provando isso aqui para vocês e matematicamente. Por quê? Quanto mais tempo a gente tem nesse cálculo dos juros compostos aplicados com o nosso valor, aplicados com uma taxa de juros interessante, né, uma rentabilidade, e aplicados também com um aporte recorrente mensal, pessoal, isso daqui faz total diferença, né? O tempo faz a total diferença, porque quando a gente olha uma janela de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é uma janela muito curtinha. Mas quando a gente alonga isso para o longo prazo, quer dizer, 10, 20, 30 anos, aí que a mágica dos juros compostos acontece e é aí que exatamente está a maior parte da agregação de valor que eu falo numa carteira de investimentos para o investidor e para uma investidora no valor final, tá joia? Então, é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Não é simplesmente a fórmula por si só, é muito mais que a fórmula. É a gente entender as variáveis, identificar esses 3 princípios imutáveis e mês a mês pensar nessas variáveis e como que a gente pode sempre otimizar. Por quê? Eu gosto de falar isso até para o investidor e investidora na ponta como assessor. Isso aqui, pessoal, muda o jogo no sentido de hábito. Quando o investidor ele vê o aporte recorrente mensal dele fazendo efeito ali na carteira de investimentos, quando ele vê a rentabilidade mês a mês da sua carteira de investimentos ali trabalhando, esses juros compostos trabalhando, ele se motiva cada vez mais a fazer esses aportes maiores, ter uma visão de longo prazo bem maior, sempre buscar uma rentabilidade interessante também. Então, tudo isso vai gerando muito valor e vai agregando muito valor para os investidores e investidoras na ponta, na construção do patrimônio, tá? E é isso que eu quero que vocês sempre frisem e sempre se relembrem também, para que vocês não possam esquecer desses assuntos aqui e desses pontos importantes aqui também, tá joia? Então é isso, pessoal. Espero que tenha agregado esse vídeo aqui para vocês, de modo geral, apesar de ser um pouquinho mais básico aqui, mas que vocês sempre considerem esses pontos e agreguem sempre na carteira de investimentos de vocês, tá joia? A gente vê no próximo vídeo. Um abraço.